Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora mais uma aula que será na disciplina de religião, isso mesmo. E o assunto é o que é justiça. Então, na nossa aula de hoje de religião, vamos tratar a respeito de justiça. Então, de início, como sempre, nós iremos ler um texto que fala sobre justiça, que tem como título O que é justiça, na página 62 do livro de religião. O texto diz o seguinte: você já deve ter presenciado no dia a dia situações de justiça e de injustiça. Você acha justo, por exemplo, colar nas provas, não devolver ao dono objetos achados, humilhar colegas com apelidos e outras ofensas, furar filas? E aí, vocês acham justo, né, isso? Aí continua: justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence ou a que tem direito. Tudo que é contrário a isso pode ser classificado como injustiça. A justiça é o fundamento de tudo. Sem ela não há paz, amizade, alegria nem felicidade. Porque algumas pessoas têm tantas riquezas, enquanto muitos não possuem sequer um lugar para morar. Porque milhares de crianças não frequentam a escola. Porque vivemos em uma sociedade injusta. Leis e justiça deveriam andar de mãos dadas, mas isso nem sempre acontece, não é verdade? Então, quando a gente fala de justiça, precisamos refletir, né, sobre que situações são justas e quais aí são situações que são injustiças, né? Ações nossas que nós praticamos. Algumas ações são justas e outras não são justas. Então, quando diz colar nas provas, não devolver ao dono objetos achados, humilhar colegas com apelidos e outras ofensas, furar filas, tá? Isso não é justo. E, de certa forma, fere aí o princípio da justiça. Justiça, aqui no texto, ele diz que é dar a cada um aquilo que lhe pertence e que tem direito, não é verdade? Que é o fundamento de tudo. E que sem justiça não há paz, não há amizade, não é verdade? Nem alegria e muito menos felicidade. E aí tem os questionamentos. Já que falamos tanto sobre justiça, por que será que alguns direitos que são fundamentais, na verdade inerentes ao ser humano, muitas pessoas ainda não possuem, né, esse direito? Por exemplo, muitas pessoas não têm onde morar, ou seja, não têm aí o direito da moradia. Várias crianças, pelo incrível que pareça, muitas, né, ainda não frequentam a escola, ou seja, por falta aí de oportunidade. E por que será que vivemos em uma sociedade tão injusta, né, onde muitos possuem vários recursos e outros não possuem quase nada, não é verdade? E aí diz o seguinte, que leis e justiça, elas deveriam andar de mãos dadas, mas isso nem sempre acontece, né? Infelizmente, as nossas leis, às vezes, elas se distanciam aí da justiça, o que não deveria acontecer, tá certo? Então, sobre justiça, não é verdade? Várias vezes a gente escuta muito que a justiça ela é falha, tá? Porque existem vários erros, várias falhas aí na sua implementação, na sua forma como deveria ocorrer, não é verdade? Então, olha só, eu quero que vocês verifiquem aqui essa imagem que tem no livro de vocês, principalmente na balança. A balança aqui, crianças, é o símbolo da justiça, porque justiça justamente é colocar em balança e medir, né, o peso de cada uma delas, tá certo? Então a balança é o símbolo aí da justiça. E várias vezes a gente ouve, escuta que justiça ela é cega. Por que a justiça é cega? Porque a justiça ela não visa privilegiar um ou outro antes de fazer uma análise, uma reflexão, porque tudo é posto na balança e ali na balança é medido, né, a gravidade aí dos atos, das ações. Então é posto na balança para
ser medido, tá? E decorrente aí da ação que foi realizada, né, vai haver aí as devidas punições, não é verdade? Não é isso que a gente sabe sobre justiça? Então, por isso aí o símbolo da balança, porque é feito uma medida, vamos supor, uma medida, uma verificação, né, dos pesos, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês. E vamos continuar aqui um pouquinho sobre o livro de vocês? Olha só, no livro de vocês tem o seguinte: a justiça de Salomão. Vamos conhecer aqui um pouquinho. Salomão era rei de Israel, o povo de Deus. Era famoso por causa de seus julgamentos justos e sábios. Um dia apresentaram-se diante dele duas mulheres chorando. Uma dizia que a outra havia roubado seu filho. Senhor, disse a primeira, eu e esta mulher moramos na mesma casa e cada uma de nós teve um filho. Durante a noite, o dela morreu sufocado enquanto dormia. Então, ela colocou a criança morta junto de mim e pegou o meu filho. É mentira. O que está vivo é o meu filho. O teu é que morreu, protestou a outra. O rei deixou as duas discutirem uns instantes e depois ordenou aos criados: trazei uma espada, cortai o menino vivo em duas partes e dai a metade para cada uma. Logo, uma das mulheres suplicou: Oh, meu senhor, que ela fique então com o menino. Não matem, não matem. Ouvindo isso, Salomão pronunciou a sentença: Dai o menino à mulher, que não quer que ele morra, pois esta é a verdadeira mãe. Olha só que interessante. Então, temos aqui brincando de filosofar. E diz o seguinte: pense e responda. Salomão iria mesmo cortar a criança em duas partes? Por quê? Então, aqui é o nosso momento de refletir. Salomão tinha mesmo a intenção de cortar a criança em duas partes, porque as mães ali, as duas mulheres estavam aí discutindo, querendo cada uma a posse do menino. Será que ele realmente iria cortar a criança? Não, né? Porque aqui o texto diz que Salomão era o quê? Era um homem bom, era um homem sábio, não é verdade? Então, ele não iria fazer isso. Mas ele se aproveitou da oportunidade para descobrir ali os sentimentos das mães. Então, quando ele disse para pegar a espada e cortar o menino ao meio, teve uma mulher que suplicou, né, que ela pediu, né, que não fizesse isso com o menino, que entregasse para a mulher, ou seja, ela desistiu ali de lutar pela posse do menino para que o menino tivesse vida. Então esse aí foi um sentimento de amor, não é verdade? Então foi justamente por isso que o rei, né, ordenou que o menino ficasse com essa mulher, com a mulher aí que hipoteticamente salvou, né, o menino da espada, né? Em termos aqui, tá certo? Então ele utilizou aí dessa situação para descobrir aí qual era a verdadeira mãe, porque mãe, a gente sabe, é aquela que cuida, que ama, que faz tudo pelo seu filho. Então ele utilizou, né, essa metodologia, essa forma para descobrir aí os sentimentos, né, das mulheres, e ele deduziu que aquela que mais o amava, né, que deixou de lutar a posse do filho, na verdade eu vou até dizer posse, né, do filho, para que o filho permanecesse vivo, tá certo? Então, realizamos aqui o brincando de filosofar, tá certo? Bom, agora é ler e responder as páginas 62 a 67 do livro de religião, isso mesmo. Então agora vocês vão realizar a leitura, tá? A gente já leu aqui, mas vocês precisam reler de novo. O que foi que a tia disse? É preciso ler e reler para começar a refletir, não é verdade? Então leia as páginas 62 a 67 do livro de religião. E, é claro, ler e responder as questões propostas sobre justiça. Então, a tia Hortência vai dar para vocês 15, 20 minutos. Pode colocar 20 minutos, porque vai ter a leitura, não é verdade? Então, vocês irão ler novamente, tá? E responder as páginas do livro de religião, tá bom?
Bom, crianças, né, vocês pausaram o vídeo, né, leram e responderam as questões, né, sobre justiça, não é verdade? Então, agora chegou a hora da nossa correção do dever, disciplina religião, assunto o que é justiça. Então, vamos lá. Aí tem aqui atividades, página 64 do livro de religião. Tem assim, pensando juntos. Primeira questão. Ninguém pode ser feliz sem ser justo, sabia? Mas o que é justiça? Para entender melhor, reúna-se com um colega, leiam e depois completem as letras que faltam. Tudo isso junto é a justiça. Então, vamos ler aqui e ao mesmo tempo completar. Praticar a justiça é dar a cada um o que é seu. É garantir os direitos de todos. É ser correto no dia a dia. É construir a paz. É começar em casa e valorizar as pessoas. Então, aqui nessa questão, a gente já aproveita para recapitular a justiça, não é verdade? Então, justiça é dar a cada um aquilo que é seu, aquilo que é de seu direito, né? Justamente essa questão de garantir aí o direito de todos, né? O direito que cada ser humano possui. É ser correto no dia a dia, isso que é o que pesa, tá? Precisamos ser correto, tá? No nosso dia a dia, praticar boas ações, principalmente com o próximo. É construir paz, né? O que mais? É começar em casa. Por que começar em casa? Porque quando você quer, hipoteticamente, como dizemos, é preciso mudar o mundo está muito crítico, é muita violência, são muitas injustiças. Então, primeiro, para que possa mudar de forma completa, você precisa mudar dentro de sua casa. Isso mesmo, é realizar ações corretas, é ter boas atitudes, não praticar injustiça dentro de sua própria casa e sim ser justo sempre, principalmente com sua família. Isso mesmo. Então, se cada um faz a sua parte, conseguimos aí ter um mundo melhor, tá certo? E valorizar as pessoas. As pessoas possuem uma vida. Vida é uma coisa muito boa, vida é muito importante. Então, é preciso valorizar as pessoas, tá? Porque cada pessoa ali carrega algo bom, tá certo? Então, é valorizar aqui as pessoas. Vamos aqui adiante. Segunda questão. Ainda com o colega, faça o que se pede. É nos fatos do dia a dia que a grandeza da justiça se realiza. Escreva é justo ou não é justo nas frases abaixo. Então vamos lá. Que todos tenham o necessário para viver bem. É justo? Sim, é justo. Que milhares de crianças sofram por desnutrição. Isso é justo? Não, não é justo. Então vocês irão colocar não é justo. Que as pessoas passam frio e fome é justo? Não, não é justo. Que as crianças brinquem e frequentem escolas? Sim, é justo. Que haja emprego e salário digno para todos? É justo. Viver embaixo de pontes e viadutos é justo? Não, não é justo. Poder tratar os doentes e sorrir com dignidade? Sim, é justo. Poder viver em paz e com segurança? É justo, isso mesmo. Agora vamos para a página 65. Vamos refletir. Leia e pense e depois responda. Se houver justiça no coração, haverá beleza no caráter. Se houver beleza no caráter, haverá harmonia no lar. Se houver harmonia no lar, haverá ordem na nação. Se houver ordem na nação, haverá paz no mundo. Vamos aqui para a letra A.
Você leu que a prática da justiça promove reações em cadeia, e é isso mesmo, principalmente quando eu falei que precisamos realizar boas ações em nosso lar, porque é possível de mudar, né, outros patamares. Então, a justiça ela promove reações em cadeia. Então, complete um esquema que mostra isso. Então, vamos lá. A justiça produz beleza, que produz harmonia, que produz ordem, que produz paz, certo? Letra B. A paz tem um fundamento poderoso. Qual é? Escreva com letras grandes no quadrinho e depois enfeite. Então, aqui no quadrinho, qual é a palavra que nós iremos escrever? É a palavra justiça, tá? E enfeite, bem bonito, tá? Quero bem bonito a palavra justiça no livro de vocês. Letra C. Concluindo, pode-se dizer que sem justiça não há paz. Isso mesmo. Quem que tem paz no mundo de injustiças? Não tem como ter, não é verdade? Então, pode-se dizer que sem justiça não há paz. Quarta questão. Agora leia este texto. Soldados de pedra arrastam o menino que roubou um pão e esquecem de arrastar os meninos grandes que roubam a nação. Olha só, né? Que forte, né? Eu costumo dizer. O texto acima nos mostra que, vamos aqui, a justiça, infelizmente, não é igual para todos. Isso é verdade, crianças? Sim, justamente quando eu falei no início da aula que a justiça ela é falha, que muitas vezes ela não é como deveria ser. Então, marca um X. A justiça, sim, crianças, infelizmente, não é igual para todos. E essa situação aqui ocorre demais no dia a dia. Uma pessoa que é presa por roubar um pão, porque ela está com fome, porque quer dar à sua família, porque quer dar aos seus filhos, não tem condição de comprar um pão e ali ela rouba por estar com fome, por seus filhos estarem com fome. E a justiça, pelo incrível que pareça, ela esquece, né? Até o texto diz os meninos grandes que estão ali roubando a nação, né? Roubando todo mundo, né? Aos poucos, que a esses aos poucos se faz um grande rombo, não é verdade? No modo popular. Então, acontece muito isso. Então, vamos marcar um X. Roubar um pão é mais grave do que roubar a nação? Será que é verdade? Não, roubar a nação é mais grave. Então, não marca um X. Os meninos grandes são as pessoas corruptas? Sim, são as pessoas corruptas. Então, marca um X. Quem rouba dinheiro da nação não merece ser preso? Tá certo isso? Não, não está certo. Então, não marca o X. Aqueles soldados estão sendo injustos com o menino? Sim, podemos dizer que sim, eles estão sendo injustos. O menino roubou um pão, hipoteticamente, porque estava com fome, não é verdade? A justiça também falha? Sim, falha. Pode-se roubar pão à vontade? Também não, né? Não pode-se roubar pão à vontade, tá certo? Então, não marca o X, tá bom? Quinta questão. Muitos dos primeiros cristãos viviam de acordo com a justiça? Eles repartiam entre si tudo o que possuíam, por isso não havia entre eles ninguém passando fome ou frio. Além disso, todos tinham onde morar. Letra A. Atualmente as pessoas ainda vivem como os primeiros cristãos? Explique. Infelizmente, crianças, não, né? As pessoas não vivem como os primeiros cristãos. Na nossa sociedade, a gente vê muito a questão da individualidade, não é verdade? Cada um ali querendo ser melhor do que o outro, cada um seguindo ali os seus passos. Então, não existe muito a questão da coletividade na nossa sociedade hoje em dia. Existe o individualismo, por isso que as pessoas não vivem aí como antes. Tá bom? Então, aqui, ó, diz até assim, espera-se que o aluno faça referência ao excesso de individualismo que caracteriza grande número de pessoas atualmente. E quando ele diz que caracteriza, né, porque grande parte da população
tem isso, o individualismo. Agora, é claro que existem pessoas que fazem de tudo aí para ajudar o próximo, né? Que agem aí no coletivo. Página 67, letra B. Utilizando os adesivos do final do livro, colhe o símbolo da justiça e as cenas conforme cada frase. Escreva abaixo de cada uma a palavra justiça ou injustiça. Então, eu vou passar aqui o slide só para mostrar para vocês quais são esses adesivos. Eu falei sobre o símbolo da justiça, e é lógico que eu tenho aqui duas imagens, né, que vão representar ações de justiça, como também ações de justiça. Então, vamos aqui, já mostrei para vocês quais são os adesivos, tá certo? Então, eles estão no final do livro, tá? Não esqueçam disso. Então, vamos aqui para a questão. Então, é para colar os adesivos aqui, lembrando o símbolo de justiça, aí no círculo. Aí tem rapaz passando na frente dos outros para entrar no consultório. Então, aqui é o quê? Injustiça, tá bom? Aí outro, menino repartindo balas com os colegas. Então, aqui eu tenho o quê? Justiça. Então, eu tenho a prática da injustiça e a outra a prática da justiça. Sexta questão. Para ler em conjunto e memorizar. É meu desejo profundo ver o mundo sem bandeiras. Um mundo de todo mundo, onde não haja fronteiras. Se você busca a justiça, você é bem-aventurado, pois pela justiça de Deus você será amparado. Olha só que texto lindo, não é verdade? Então, crianças, vamos memorizar, né, esse texto, guardar ele no fundo do nosso coração e, é claro, praticar sempre ações de justiça, tá certo? Então, aqui finalizamos a nossa aula de religião sobre a justiça, tá? Um assunto muito importante ser trabalhado em sala de aula, e mediante da situação em que nós estamos, no mundo em que estamos, na sociedade em que vivemos, em que ocorrem muitas injustiças, não é verdade? Então, crianças, finalizamos aqui a nossa aula sobre justiça. Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Então, um grande abraço, um grande beijo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!